Café com Solar. Placa solar. Será que eu posso colocar duas placas solar de 100 watts junto com uma placa de 210? Será que eu posso fazer esse tipo de associação? Será que vai dar conflito? Será que é bom para o meu sistema? Será que eu vou ter um ganho? Será que eu vou ter um perca? Se você tem essa dúvida, te convido a ficar aí no vídeo. Vou estar falando sobre isso daí, mostrando um diagrama para vocês, mostrando a minha opinião sobre esse sistema, se pode ou não. Se essa é a sua dúvida, te convido a ficar no vídeo, pessoal. Veja esse vídeo, é um vídeo curto, rapidinho. Estarei mostrando aqui um diagrama e mostrando por que que não pode, ou por que que pode. Eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Esse é o quadro Off Grid Valreis, onde nós falamos sobre sistema de energia tomando nosso cafezinho. Vou estar mostrando para vocês aqui porque surgiu uma dúvida de um amigo e ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta num dos vídeos, se podia associar as duas placas que ele já tem de 100 watts com a que ele adquiriu de 210. Então eu fiz um diagrama aqui, vou mostrar para vocês qual é a minha opinião e o porquê da minha opinião. Vocês notou, meu olho está um pouquinho vermelho? Daí não é falta de dormir não, pessoal, é poeira. Trabalhei hoje com a poeira, aí o olho, ó, sangue nos olhos, ó. Vou tomar um cafezinho aqui para dar uma relaxadinha. Nós já vamos fazer aqui, vou virar o vídeo e nós já vamos mostrar para vocês, beleza? Quero também agradecer, viu, a todos os novos inscritos, vocês que estão ajudando aí o canal a crescer. Você que não está curtindo e compartilhando, faça só se gostar, pessoal, tá? Se gostou do vídeo, gostou da apresentação, viu que serviu para alguma coisa, a informação que você adquiriu, então curta, compartilhe. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Tem aí a área de membro, então você quer participar, entra aí na área, dê uma conferida e dê aquela apoiada, se assim for da vontade sua, pessoal, beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês e acabar de tomar esse cafezinho aqui, vocês vão ver o porquê que não pode, beleza? Eu vou só fazer uma leitura aqui, pessoal, antes, para mostrar para vocês o seguinte. Veja bem, por que que é complicado falar em associações com placas diferentes, na minha opinião, tá? Olha só, as placas de 210 watts, a tensão dela em circuito aberto é 23,95. Em circuito fechado é 20,05. Amperagem em circuito aberto é 11,7. Em circuito fechado é 10,47. Então temos aqui a de 100 watts. Em circuito aberto é 21,58 de volts, tá? Já em circuito fechado, quando ela está carregando as baterias, se você ligar ali o disjuntor, já vai para 17,40. A amperagem em circuito aberto é 6,4 e a amperagem em circuito fechado é 5,75. Beleza? Então guarde essas informações, eu vou virar aqui a tela e você vai observar o seguinte. Veja bem, pessoal, aqui, como você está vendo aí na tela, nós temos aqui um arranjo formado com duas placas de 100 watts e uma placa de 210. Tudo isso ligado num controlador só. Veja bem, se você ligar a placa de 100 watts, as duas em série, para formar 200, que vai ficar próximo da de 210, que não seria errado, daria muito certo, tá? Se você tem uma placa de 200 watts e uma placa de 210, unida em paralelo, vai permanecer os 200 watts de cada. Você vai perder os 10 watts, mas também não é quase nada. Só que tem um problema. Nesse tipo de ligação aqui, era como se você estivesse ligando as três em série, entende? Por quê? Olha aí. Então, pessoal, aqui nós temos duas placas de 100 watts e uma placa de 220, beleza? E um controlador só. A maioria só tem um controlador, vai ter um controlador. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai ligar a placa de 100. O negativo da placa, um exemplo, vai descer no disjuntor que vai entrar aqui no Fangupson. Você pode pôr com qualquer controlador de carga aqui, não vai ter problema, desde que seja um controlador bom. Aí o positivo da primeira placa vai entrar no negativo da segunda placa, que é a placa de 100, e vai sobrar o positivo.
Aí se você ligar esse positivo na outra placa para formar uma série, já não daria certo, certo? Por quê? Porque você iria formar uma série com as 3 placas de potências totalmente diferentes. Por exemplo, a 100 com 100 iria dar 200, certo? 200 watts, ia permanecer a amperagem que é 6 amperes. Então ela ia fazer o quê? Ela ia pegar esses 100 watts, ia colocar em série, você ia ter que dobrar isso daí, certo? Então ia ficar a tensão de 17.40, ia ficar a tensão de 17.40 vezes o dobro. Então 17 mais 17, 34, 40 com 40 são 8, 34.8 volts, beleza? Então você teria já um conjuntinho de 34 volts por 5.75 amperes, é bem pouquinho a amperagem. Se você pegar isso daí e ligar agora o positivo dela no negativo da placa grande ela já dá 10.47 amperes. Supondo que não desse um conflito de informação, porque é uma potência maior com uma potência menor, você vai ter problema. Primeiro que você vai ter problema. Por quê? A sua placa grande, a tensão dela em circuito fechado é 20 volts. Só que como você uniu as duas lá, você está agora com 34 volts, você vai ligar numa de 20 volts e 10.4 amperes, tá? Então o que acontece? Não daria uma string correta, você teria risco até de dar problema. Ah, mas tem gente que usou. Cara, se quiser arriscar, é a tua casa, tá? Mas eu não arriscaria, porque as informações não batem. Os números e os dados aqui, eles não batem para fazer esse tipo de arranjo, tá? Então, por exemplo, você não poderia ligar e pegar o positivo da placa grande e descer no controlador, certo? Por quê? Porque ficaria 3 placas em série com potência diferente e amperagem diferente. Não é uma potência pequena de diferença, entende? Tem bastante amperagem, é quase o dobro de amperagem aqui de uma placa para a string da outra. Então você descendo aqui no controlador, tá? Esse é um tipo de arranjo que alguns podem fazer. O outro arranjo, que seria o mais correto, tá? É você fazer aqui esse do lado aqui, ó, 100 watts. Você vai pegar 100 watts, vai unir as duas, tá, o positivo com o negativo, formando uma string de 200 watts por 5.7 amperes, né, que nós estamos lendo aqui. E aí você vai descer em um controlador de carga, tá? Por que tem que ser um Fangupson, ou um PowerMR, ou um Eperv, mas teria que ser um MPPT? Porque a tensão vai estar em 34 volts. Se o seu sistema é um sistema em 12, com certeza é, senão não teria começado com placa de 100. Se o seu sistema é um sistema em 12 volts e colocar num PWM, essa tensão de 34, ela vai simplesmente abaixar para 14, 14.2, 14.4, o tanto que você usa para carregar suas baterias. E o que está passando ali iria ser como perca, tá? Então se está dando aqui 5.7 amperes, tá? Se está dando 5.7 amperes, e você unir elas em série assim, igual tá aqui, você vai perder tudo que está passando, certo? Dos 14.4, 14.8 aí no máximo da tua bateria, e você vai estar colocando só a amperagem ali. Então esse tipo de string aqui, você só poderia usar no MPPT, tá? Se for um PWM, você vai ligar as duas em paralelo. Positivo de uma com positivo da outra, negativo de uma com negativo da outra. Desce num PWM. Aí você vai ter menos perca ainda. Tá? Se for para usar MPPT, coloca aqui a tensão, as duas junto, certo? Sobe essa tensão. Se for um PWM, você deixa em paralelo essas duas. Nem que seja um azulzinho, você viu a foto do azulzinho aí, né? Nem que seja um azulzinho, mas coloque em paralelo elas. Se for MPPT, coloca elas em série. E na outra placa de 210, você coloca num outro controlador, tá? A outra placa de 210, tanto faz se você vai colocar ela num PWM ou num MPPT. Por quê? Porque a tensão dela em circuito aberto é 20 volts. Um MPPT, ele só trabalha acima de 22, 25, 30, 35 volts, que ele trabalha como MPPT. Se você colocar 20 volts no MPPT, ele não vai convertir aqueles 3, 4, 5, 6 volts que passar ali, ele não vai convergir em nada, ele não trabalha, não é o suficiente para ele atingir a meta ali e convergir. Eu já testei isso, tá? Tanto no PowerMR quanto no meu Fangupson. Se você colocar as placas em paralelo com a tensão baixa assim de 20 volts, ele trabalha igualzinho o PWM, tá? Então nesse caso, você pode colocar até um PWM.
beleza? A placa grande coloca no PWM, que vai mandar os 10 ponto alguma coisa aqui, cadê? 10.47, entende? Então aqui eu fiz esses dois tipos de arranjo para você ver a situação. Eu coloquei os dois MPPT aqui com o desenho e tem um azulzinho aqui para te mostrar que o certo desse tipo de arranjo é você ligar as duas placas de 100 em série e ligar no MPPT, que você vai atingir 34 volts, vai baixar para 14 volts, então ele vai reduzir um pouquinho, isso daí convergindo em amperagem vai dar o total dos 200 watts no final, no horário de pico, e a de 210 você pode ligar num PWM ou no próprio MPPT. Futuramente compra mais uma de 210 e coloca do lado, e aí sim liga em série, e aí você desce nesse MPPT. Esse é o melhor arranjo. Para quem começou com placa de 100 e tem duas, e agora comprou uma, mas em vez de comprar de 100 de novo, que se tivesse comprado de 100, você coloca as três em série. Aí você coloca no MPPT, vai ter os 300 watts de uso do mesmo jeito. O MPPT vai convergir tudo os 300 watts ali, beleza? Mas nesse caso aqui, como tem duas de 100 e uma de 210, então é preciso que você faça isso, entende? É preciso que você pegue e ligue em controladores diferentes, tá? Para quê? Para não dar esses erros aqui. Se você ligar igual tá a primeira string, não dá certo. Ah, mas e se eu tirar então aqui, em vez de eu ligar as duas que está ligada em série, as duas de 100, e eu ligar em série de novo na grande, se eu deixar elas em paralelo, vai dar conflito, pessoal. Por que vai dar conflito? Porque você vai ter 34 volts, tá? Na tensão ali, nas suas placas de 100, no positivo e negativo vai ter 34 volts. E aí se você ligar essa de 210 em paralelo com ela, negativo com negativo, positivo com positivo, o que vai acontecer? Você vai ter agora 20 volts da placa grande, tá? A outra vai ter 34, então já tem bastante tensão, vai dar conflito uma da outra, beleza? Elas não vai estar assim equiparadas, elas vai estar com diferença de potencial uma da outra. Uma vai estar maior e a outra vai estar menor. Por quê? Porque uma vai estar com 34 e a outra vai estar só com 20. E a que está com 34 só está com 5.75 amperes. E a que está com 20 está com 10.4. Então até a amperagem, da diferença de potencial disso daí. Você não vai conseguir fazer um sistema trabalhar perfeito se tiver nesse parâmetro, tá? E se conseguir, talvez não vai ser por muito tempo. É questão de tempo, suas placas podem começar a danificar. Mas aqui nós estamos com 34 e aqui nós estamos com 20. Então essa energia é como se ela estivesse começando a aquecer essa daqui. É capaz de fazer ponto de aquecimento lá na sua placa. Ah, mas eu vou pôr diodo, vou pôr isso. Cara, você vai gastar para comprar diodo, vai gastar para fazer as coisas? Então compra um azulzinho e separa, coloca dois controladores PWM separado. Se você colocar dois controladores azulzinho, e olha que é o do mais xing-ling-ling, tering-ling-ling-ling que tiver. Se você colocar dois controladores azulzinho, tá? O que vai acontecer? Os dois controladores, você vai pagar bem baratinho, inclusive. Aqui no Brasil deve estar uns R$130 por aí. Eu te aconselho a comprar um CR ou um da Apple, se for PWM, já compra um bom então. Você vai comprar dois PWM, tá? E você vai colocar como? Você vai ligar as duas de paralelo, as duas de 100, positivo com positivo, negativo com negativo, desce no azulzinho, e a outra de 210, positivo e negativo no azulzinho. Positivo e o positivo dos dois controladores desce nas baterias, negativo e negativo desce nas baterias. Não faz jumper assim no controlador não. O controlador tem que descer direto ou no barramento ou direto nas baterias. E aí sim você vai ter um aproveitamento de total dessas duas placas sua de 100 mais a de 210. Beleza? Pessoal, a todos vocês que estão até agora, eu agradeço, tá? Deus abençoe a sua vida. Lembra de, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E sempre o mais importante é ver o vídeo completo, porque às vezes as informações mais importantes para o teu sistema está no meio do vídeo, está no final do vídeo. E aí você vê o comecinho e desliga, você não consegue aproveitar. A gente para fazer o vídeo, não é para se sobressair sobre os outros, mas passar o conhecimento, a experiência que nós temos vivido e vivenciado desde o início do sistema. Então eu proporciono para vocês esses links. Se você quiser montar o sistema, tem bastante link aí no canal. Entra lá, tem aquela associação, né? A gente é associado do AliExpress. E aí você comprando com o link da gente, também dá uma forcinha pra gente. Beleza? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.